Gênesis capítulo 35, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 35, a partir do verso 1. Diz então a palavra do Senhor assim: Eis que Deus falou a Jacó: levanta, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento enquanto partiam. Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Assim Jacó e todos os que com ele estavam chegaram na Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El-Bet-El, o Deus de Betel, porque ali Deus se havia revelado a ele quando estava fugindo com medo do seu irmão. Então morreu Débora, e a ama de Rebeca, que foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado Alon-Bacut, carvalho das lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava de Padã-Arã, e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo e multiplica-te. E multiplica-te. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, e os reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou esta terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como uma coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação, e passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos nesta manhã louvar o teu nome, te agradecer e engrandecer, Senhor. Entender, Pai, que a tua palavra é viva, que é eficaz. E, Pai, que apesar disto ter acontecido muitos anos atrás, hoje também ele tem uma lição pedagógica para nossas vidas. Por isso nos orienta, nos capacita, e que através dessa história nós possamos entender o projeto, o propósito de Deus para nossas vidas hoje. Nós te louvamos, te agradecemos, que nós diminuamos para que tu cresças, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, nós acabamos de ler uma história reconhecida, é quando Jacó, ele é chamado por Deus e ele muda o nome de Jacó para Israel. Por quê? Primeiro, porque o nome de Jacó significava o quê? Usurpador. Não era um nome abençoado. Era um nome que desde pequeno ele tinha recebido esse jugo.
Mas agora Deus está dizendo: eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Assim como Ele um dia olhou para nós e disse: olha, eu vou mudar a tua história. Assim Ele está fazendo com esse homem que é um dos patriarcas da palavra. E nesses últimos dias, nós temos ouvido, amados, de relatos, não sei se você ouviu, mas existe uma cidade no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, Wilmore, que tem uma universidade chamada Universidade de Asbury. E essa universidade começou um mover tão grande do Senhor, que o culto começou dia 8 de fevereiro. Até hoje está. Não parou o culto. E pessoas vão nesse lugar e vão adorar o Senhor. Mas sabe, muitas vezes nós ouvimos desses relatos e ficamos questionando: mas será que é verdade? Será que não? E justamente esse título da mensagem que nós vamos trazer hoje, não deu tempo, me perdoem, de poder fazer a imagem que eu gosto sempre de fazer. Foi um dia corrido ontem, trabalhei pela manhã, tive que resolver um problema familiar e à noite estive na célula. Mas o que eu quero trazer para vocês nesta manhã, que nós possamos meditar, é que Deus, Ele é um Deus dos avivamentos. O que significa avivamento? Avivamento, nós precisamos entender primeiro isso. Avivamento não é um lugar onde você chega e cai, ou dá cambalhotas, não. Avivamento simplesmente é onde você estava morto, Deus revive você. Isso que é avivamento. Então, nós podemos ver, estava estudando um pouco sobre o que está acontecendo nessa capela da Universidade de Asbury. E, na verdade, não está acontecendo só lá. Agora começou em outras universidades. Em Cleveland, numa universidade chamada Lee University. E isso está se espalhando pela América. E eu não tenho nenhuma dúvida que é o poder de Deus. Sabe por quê? Primeiro, porque avivar então é voltar à vida, voltar ao primeiro amor, voltar a amar e colocar em primeiro lugar Jesus Cristo. E aí então, esse tempo é um tempo em que, se você vê os relatos das pessoas que estão indo lá para ver o que está acontecendo nesse lugar, é pessoas se arrependendo, é pessoas declarando de joelhos que estão arrependidas pelo que fizeram. Esse é o maior sinal do avivamento, é arrependimento. Nós falamos semana passada sobre isso na mensagem, né? Primeiramente, que Deus Ele quer que nós possamos ter um coração contrito e quebrantado. Esse é o maior sinal de um avivamento. O maior sinal de um avivamento não são curas, não são milagres. Isso é um bônus. Eu costumo sempre dizer isso. É um bônus. Não sei se você lembra quando jogava algum jogo e tinha bônus. Pronto, você passa de uma fase para outra e tem um bônus. Então, quando você anda na vida cristã, cresce na vida cristã, Deus dá bônus. Então, milagres, curas, são bênçãos, mas é apenas bônus. Porque nós não buscamos milagres e curas, nós buscamos o Deus que opera esse milagre. Nós buscamos Ele, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o tempo em que muitas pessoas, dentro da igreja, estou falando agora da igreja, vivem um momento de frieza espiritual. Um momento em que, falávamos semana passada, a relativização. Tudo é relativo, não, olha porque assim, não. É frieza espiritual que estamos vivendo no mundo. É indiferença, é avareza, é amor ao dinheiro e coisas materiais. E nós precisamos, como igreja, entender, não foi para isso que Deus nos trouxe. É lógico que Deus quer nos dar uma vida abundante. Mas a vida abundante não significa uma vida cheia, abundante em dinheiro. Mas uma vida abundante em Cristo Jesus. O sistema mundano tem penetrado na igreja. Os cristãos que frequentam os domingos da igreja são os mesmos que talvez ontem estavam lá no samba, ou que ontem estavam lá numa discoteca, ou que ontem estavam brigando com a mulher, batendo na mulher, ou que ontem estavam traindo a mulher. Nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus que tem sua misericórdia, mas que Ele pesa a mão também. E precisamos ter cuidado. Jacó aqui então se encontra numa situação desesperadora. Ele estava enfrentando a maior crise da sua vida.
Deixa eu entrar nesse contexto agora. No capítulo 34, aconteceu uma história terrível. A filha de Jacó, Diná, ela foi violentada. E o que ele vai agir? Ele então está assim, sem ação. Os filhos de Jacó tomam as dores. Então, aquele que a violentou era o filho de um rei, do rei de uma cidade que eles se encontravam. E aí ele vai fazer o quê? Ele fala para o pai dele, que era rei: olha, eu quero me casar com a filha de Jacó. Eu já fiz isso, mas agora eu quero me casar. E aí então o que acontece? Acontece que ele vai falar para Jacó as intenções dele de casar com a filha, mas ele já tinha violentado a filha. Então o que acontece? Os filhos de Jacó se revoltaram contra ele, contra essa cidade, contra esses homens, contra esse rei, contra o filho. E aí então eles tramam por trás de Jacó todo um plano. E esse plano é um plano maquiavélico, possamos dizer assim. O que acontece? Eles dizem assim: olha, tudo bem, vamos aceitar você casar com a nossa irmã, mas não podemos aceitar que um povo qualquer case com a nossa irmã. Então vocês precisam fazer a mesma coisa que nós fizemos: circuncisão. A circuncisão é então tirar aquela parte do órgão genital masculino que está mais, né, aquela pele a mais, que seria hoje o prepúcio, né? Que é o prepúcio, na verdade. E aí é tirado. Só que isso, quando é feito a uma idade já avançada, na idade adulta, isso é assim, deixa o homem em total, primeiro, corre risco de alguma infecção, tem que ter muitos cuidados. Então diz então a história que quando estava no segundo dia, e todos eles, porque ele mandou todos os habitantes homens da terra dele fazerem isso, o próprio rei e o filho fizeram, eles todos no segundo dia estavam cheios de dor, sem ação nenhuma. E nesse momento, os dois filhos de Jacó entram na cidade e matam na espada todos os homens, incluindo o rei e o filho. Quando Jacó se entera disso, então, ele entra em pânico. Ele disse: o que vocês fizeram? Todos os habitantes desta terra vão saber e vão querer nos matar. E aí, então, quando nós lemos esse contexto agora, do texto que entramos no capítulo 35, Jacó ordenou à família, verso 2, e a todos os que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. É uma ordem desesperada. Ele disse: agora precisamos fazer alguma coisa. Então, Jacó, ele não estava preocupado só com os acontecimentos, nem com as consequências que enfrentaria com os povos aliados aos simequitas, que poderiam se vingar. Ele estava preocupado também pela má formação que ele deu aos filhos. Ele estava preocupado porque ele não deu um bom exemplo aos filhos. Eles agiram dessa maneira porque ele não tinha se comportado como um verdadeiro pai. Jacó, então, ele entendeu que perdeu a autoridade de sacerdote do seu lar. Isso foi muito forte para Jacó. Ele tinha desobedecido à voz de Deus. Ele não tinha feito de Deus o Senhor da sua casa. Aqui é uma coisa que eu sempre falo e quero repetir. Quando Deus ele me chamar à presença dele, ele não vai me pedir contas primeiro pela igrejada. Ele vai me pedir contas primeiro pela minha esposa e pelo meu filho. Ele vai dizer: o que você fez? Você cuidou bem? Você foi o sacerdote do seu lar? Não apenas provedor, porque isso humanamente precisamos ser, mas eu preciso ser como um pai. Eu preciso ser responsável espiritual pela minha família. Você que é homem tem uma responsabilidade grande. Você tem a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar, de velar e zelar pela sua família, de olhar e dizer: olha, realmente meus filhos estão aqui, minha esposa está aqui, e eu posso levantar um altar na minha casa ao Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós temos visto hoje homens que têm se desviado da responsabilidade. Não quero saber mais da minha família, não quero nem voltar mais. Não, Deus está nos chamando para que nós possamos ser homens sacerdotes
do nosso lar. Uma família tem que ser um pedaço do céu, um lugar da paz, um lugar mais precioso, ideal, onde você possa chegar como homem do trabalho e dizer assim: olha, agora estou chegando no meu porto seguro. Mas o que tem acontecido, lamentavelmente? Homens têm chegado em casa e dizem muitas vezes que querem ficar trabalhando. Não aguento mais. É difícil entendermos isso, mas Deus, Ele quer que o avivamento comece em nós, em nossa casa, em nossa família. E foi o que aconteceu. Essa história, então, é o primeiro avivamento familiar da história que nós podemos ver na Bíblia. É a primeira história de um avivamento familiar. É interessante isso. E aí nós precisamos entender primeiro, Jacó, ele tinha uma família desestruturada. E Deus, em meio a todo esse panorama, ele vê um homem de um coração quebrantado. Ele estava prostrado. O que diz então? O que diz no verso 1? Deus lhe disse: eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão. Deus está nos dizendo hoje: homens, levantemos-nos. Levantemos. Levanta-se. Muitas vezes ficamos como prostrados, muitas vezes ficamos como estagnados, mas Deus está dizendo: homem de Deus, levante-se. Levante-se no Senhor. E a primeira coisa que você tem que fazer é levantar um altar na tua casa. Levanta um altar na tua casa. Sabe o que significa levantar um altar na sua casa? É tirar toda e qualquer coisa que esteja na tua casa que tire a glória de Deus. Possa ser isso até o teu telemóvel. Tira. A TV, tira. Se isso está tirando o teu tempo e a glória de Deus, porque isso está fazendo mal à tua família. E Deus não quer que nada divida a sua glória também. Precisamos entender isso. As coisas que acontecem nas nossas vidas muitas vezes são gritos dos céus para fazer com que nós possamos quebrantar nosso coração e reconhecer que precisamos depender de Deus. Necessitamos ouvir a voz dele. Não existe outra. Falava essa semana com uma família que fizemos uma visita. Olha, lamentavelmente não tem mais igrejas que pregam a palavra de Deus. As igrejas hoje estão pregando teologia da prosperidade, ou então, digamos assim, doutrinas que vão apenas levantar você durante a semana para mais uma semana, como se fosse um coach. Deus não quer coaches, Deus quer pastores, Deus quer homens de Deus e mulheres de Deus. É lógico, às vezes é bom você receber uma palavra de incentivo, de ânimo, sim, mas olha, não precisamos de coaches espirituais, precisamos de homens e mulheres de Deus que ergam um altar na sua casa. E aqui então, essa passagem que nós lemos nos revela o primeiro avivamento familiar que a palavra de Deus possa nos dar. E essa história então traz características do que é um avivamento genuíno. E um avivamento genuíno, eu estou ensinando isso porque essa é uma igreja nova, apesar de ter pessoas de várias denominações, mas que precisamos buscar e entender que um avivamento genuíno tem marcas, tem características. E qual a primeira característica? A primeira característica de um avivamento genuíno é que Deus procura um coração contrito, quebrantado, humilhado. Todo se inicia com um coração quebrantado. O que diz no Salmo de número 34, verso 18? Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de quem? Dos que têm coração quebrantado. Esse é o segredo de um avivamento, amados. E o que é quebrantar? Quebrantar é quebrar, rasgar, romper. No decorrer da vida, colocamos uma capa protetora, como se fossem camadas.
que vão acontecendo na nossa vida, pelas situações que passamos, pelas dificuldades que passamos. E Deus, sendo misericordioso, amoroso e perdoador, Ele quer começar a quebrar todas essas capas que durante a nossa história a gente foi colocando em nossa vida. Por quê? Porque essas capas impedem de que o poder dele, o amor dele, a visão que ele tem, o propósito que ele tem, seja cumprido totalmente. Não sei se você já aconteceu alguma vez de você embalar bem um pacote e você coloca uma porção de coisas, né? E você vai abrindo esse pacote, aí tem uma caixa por dentro e tem outra, e vai chegando até que o conteúdo desse pacote é pequeno, mas a caixa é grande. É desse jeito a nossa vida. E Deus é aquele que começa a rasgar o pacote, começa a rasgar as camadas e dizer: meu filho, eu quero mais. Eu quero que você esteja completamente na minha presença, sem capas, sem caixas, sem fitas, sem nada. Precisamos tomar uma decisão, amados, como igreja, como famílias, como homens e mulheres de Deus, nos quebrantar na presença do Senhor. Jacó, ele se quebranta diante do Senhor, e ao tomar essa decisão, ele ouve a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, ele se volta à sua família e reconhece que precisa lançar fora todos os ídolos que ele mesmo levantara, esquecendo do Deus vivo e verdadeiro. Hoje em dia, se bem é certo, como igreja, talvez a gente não adora santos, como igreja cristã, evangélica, mas adoramos tantas outras coisas. Levantamos como deuses tantas outras coisas. Ah, porque meu carro me inventou. Ah, porque meu filho. Deus não divide sua glória com ninguém. De verdade. Precisamos prestar atenção, amados. Deus, Ele quer nos reavivar. Deus, Ele quer levantar-nos da morte. Mas Ele quer que primeiro entendamos que precisamos ter um coração quebrantado. Sacerdotes do lar, homens, esposas, que são as ajudadoras, as idôneas, e filhos, precisamos quebrantar o nosso coração e reconhecer quando erramos diante de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos lançar fora tudo, todos os ídolos na nossa casa que atrapalham, que impedem o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira característica de um avivamento é o quebrantamento. Sem quebrantamento não há vida. Sem quebrantamento não há um renovo ou um avivamento espiritual. A segunda característica é que nós precisamos trocar as nossas vestimentas. O que diz em Efésios capítulo 4, versos 22 a 24? Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos à voz dos espíritos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos vestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. As vestes da justiça de Cristo. É isso que está falando Paulo à igreja de Éfeso. O sangue de Cristo, ele nos limpa de todo pecado. Todos os dias precisamos lavar nossas vestes. Assim como colocamos nossa roupa na máquina de lavar, nós precisamos também colocar nossa vida diante de Deus todos os dias. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O pecado, ele espirra nossas vestes e deixa suja a nossa vida. Por isso, todos os dias precisamos lavar. E como vamos lavar? Vamos lavar com água e sabão, como diz a canção de criança? Não. A nossa vida precisa ser lavada com o sangue de Cristo. Mas o sangue de Cristo precisa ser procurado e precisa ser evidenciado em nossa casa. A nossa casa precisa ter um altar. A nossa casa precisa ser um lugar onde o Senhor é o Deus de toda a terra.
Provérbios capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Lemos isso semana passada. Olha, quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso. Muitas vezes a gente diz, mas como é que aquele que faz isso está crescendo na vida? Olha, é uma ilusão. É uma ilusão. E outra coisa, talvez porque essa pessoa realmente não conhece Cristo, mas nós como igreja jamais podemos camuflar faltas. Nós como igreja devemos entender que não seremos bem-sucedidos se escondermos de Deus, ou pensarmos, na verdade, que escondemos de Deus porque de Deus nós esconde nada. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. A raiz de uma vida abundante, amados, é justamente uma vida que busca tirar, extirpar, exterminar o pecado. Mas há também, em contrapartida, uma vida sem abundância é uma vida que vai realmente sendo derrotada dia a dia pelo pecado. Entenda, não estou aqui apontando e dizendo, eu sou o cara e vocês não. Não, estamos no mesmo lado. Eu também sofro todos os dias tentações. A palavra diz que Elias, mesmo tendo orado e feito parar durante 3 anos e meio a chuva, depois de orado de novo e voltou a chuva, ele era sujeito às mesmas paixões que todos nós. Se Elias era sujeito a isso, se Cristo também foi tentado em todas as coisas, como a palavra diz, imagina nós, todos os dias nós recebemos tentação, mas todos os dias eu preciso chegar na minha casa e dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Eu quero levantar um altar todo dia na minha casa, dedicado ao Senhor. Eu preciso dele todos os dias. Eu não preciso dele só nos domingos. Eu não preciso dele só no dia de célula. Eu preciso de Deus, de domingo a domingo, a cada segundo. Aleluia. Porque se mandassem ele, com todo o respeito da palavra, estou lascado. Se mandassem ele, eu vou me perder. Sabe, tantas vezes que muitas vezes sou tentado e preciso frear, não sou eu, não é minha força, é o Senhor que diz, opa, liga o alerta, Espírito Santo liga o alerta, não é por aí, meu filho. Célia, minha esposa, sabe, mas um dos lugares que eu mais tenho, digamos assim, tentações de pecar é no trânsito. E aí, eu, às vezes, dá aquela vontade, Senhor, tem misericórdia. Mas na verdade, amados, é porque muitas vezes o velho homem quer sair, o velho homem quer renascer, mas a gente precisa matar ele. E como vamos matar? Deixando que Cristo, ele tenha um altar na nossa vida. Amém. Porque senão o altar vai ser nosso. Não, eu que mando, eu que sou o cara. Não é assim. Terceira característica. A primeira característica então é um coração quebrantado. A segunda é trocar as nossas vestimentas, rasgar a nossa vida, rasgar a nossa alma diante de Deus. E a terceira é precisamos levantar um altar a Deus em nossa vida. Devemos ser verdadeiros adoradores. Quando adoramos ao Senhor, Ele manifesta Sua presença em nosso meio e todos os nossos inimigos ficam aterrorizados. O que aconteceu? Verso 35, capítulo 5 de Gênesis, como estávamos lendo. Eles levantaram um acampamento e enquanto partiam, Deus fez abater sobre todos os moradores das cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Sabe o que Deus vai fazer quando você construir um altar na sua vida?
vai vir a tentação, mas o diabo vai ficar com tanto medo, porque sabe que você está com um altar de Deus na sua vida, que todos os inimigos, quando eu falo inimigos, os espíritos malignos que habitam aqui na terra, eles vão fugir. Não, com essa pessoa não posso, porque ele é um homem cheio do Espírito, um homem cheio de Deus, ele tem um altar de Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos, isso quer que Deus vivamos. Provérbios capítulo 16, verso 7, depois Isaías 54, 17. Provérbios 16, 7 e depois Isaías 54, 17. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. Já pensou? Já pensou nisso? Olha, quando as atitudes de uma pessoa, quando você agrada ao Senhor, até os inimigos dele, até aqueles que se dizem inimigos de você, vão viver em paz contigo. Amém. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Porque Deus é o Deus que manda em toda a terra. Amém. A gente às vezes fica com medo, mas o que vai acontecer, né? A pessoa aí está assim, faça a vontade de Deus, que Deus o resto do Senhor. Faça tudo que é agradável ao Senhor. Faça tudo que é agradável ao Senhor. Isaías 54, 17. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu aprovarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé, e esta é a defesa que faço em nome deles, oráculo do Senhor. Olha, nenhum instrumento forjado vai prevalecer sobre a tua vida e minha vida. Sabe por quê? Porque nós buscamos a presença do Senhor. Porque nós estamos diante dele a cada dia. Não é porque somos a igreja Ágape, não. É porque nós queremos ser uma igreja que verdadeiramente entende o seu propósito aqui na terra. E o nosso propósito principal é adorar e glorificar o nome de Deus. Amém. Obedecendo o grande mandamento e a grande comissão. Servindo uns aos outros em amor e multiplicando a vida de Cristo nas pessoas. Amém. Pronto. Se a minha vida, o meu propósito, minha visão é isso, adorar e glorificar a Deus todos os dias da minha vida, tenha certeza que nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Eu às vezes fico coçando minha cabeça quando um irmão disse: rapaz, pastor, estou com medo. Por quê? Porque estão querendo fazer um trabalho. Um trabalho? Vai trabalhar, né, então? Nenhuma arma, nenhum instrumento forjado contra ti prevalecerá. Amém. Você que é lavado pelo sangue de Cristo, não tem que ter medo. Aleluia. Não tem que ter medo. Amém. Ah, porque essa casa é mal assombrada. Mal assombrada, então você chegou e já acabou tudo. Porque onde a planta dos meus pés pisar, amém, o Senhor está comigo. Amém. Glória a Deus. Não tem que ter medo. Medo de quê? A única coisa que você e eu precisamos ter medo é de pecar. Aí sim. Mas o resto, porque o Senhor, Ele extermina todo instrumento forjado contra nós. O avivamento, ele se inicia em nós. Ele se inicia no coração quebrantado. Ele se inicia no coração que entende que precisa trocar as suas vestes. E ele se inicia no coração que estabelece um altar ao Senhor na sua vida. Amém. Não procure movimentos, procure vida. Não procure coisas que muitas vezes vão lá fazer com que... Deus pode fazer. Deus pode fazer a gente cair. Deus pode fazer a gente ser curado aqui, creio, sim, vai fazer. Mas a maior evidência de um avivamento não é isso. Não se engane. E não quero enganar você.
Falar em línguas é bom. Se você conhece dom, amém. Mas isso também não é evidência de um avivamento. A evidência maior de um avivamento chama-se arrependimento. Amém. Aleluia. Sem arrependimento, quem fala em língua sem arrepender-se é carne. É papagaiar. Nós precisamos voltar ao genuíno evangelho. E a palavra de Deus seja pregada. Quando entendamos que eu preciso levantar um altar na minha vida, mas para levantar um altar na minha vida, preciso primeiro ter um coração contrito e quebrantado. Segundo, rasgar as minhas vestes, toda capa que atrapalha. E terceiro, estabelecer esse altar na minha vida, na minha família, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas. Amém. Não existe então arrependimento enquanto não decidirmos voltar para Deus. Sabe o que o mal da humanidade e o pecado faz? Cada vez mais, vamos supor, Deus está aqui. O pecado cada vez vai nos dando uma afastada de Deus. E o pecado não é mais nada do que eu dar as costas para Deus. Porque agora eu tomo a decisão da minha vida. E agora eu sou o Senhor da minha vida. Deus quer que você e eu comecemos a girar para que Deus seja o centro e para que eu esteja voltado para Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Amém. Com Deus na minha frente, com Deus tomando conta, com Deus fazendo. Amém. Essa é a vontade de Deus para mim, para a sua vida, para a nossa vida como igreja. Feche seus olhos. Eu não sei como está o seu coração. Não sei como você chegou lá dentro. Talvez você veio aqui com o coração pesado por tantas coisas que têm acontecido. Talvez você chegou aqui dizendo: não tem mais jeito, tudo está errado comigo. Ou talvez você chegou aqui bem, graças a Deus, em paz. Mas uma coisa eu sei, se você está aqui nesta manhã, é porque, como igreja, nós temos um propósito. E o propósito que Deus tem para nós é que nós possamos viver uma vida voltada a obedecer a sua voz. Nós vimos essa história aqui rapidamente, a história de Jacó. Um homem escolhido por Deus, mas um homem que fraquejou em alguns pontos. E essa história está dizendo: olhe, naquilo que ele fraquejou. Eu quero que você entenda hoje que você não pode fraquejar. Você precisa se fortalecer. Você, sacerdote do seu lar, precisa a cada momento velar e zelar pela sua família. Você, mulher, precisa ser uma mulher sábia que edifica a sua casa. Você, filho, precisa obedecer a voz de Deus através da voz dos seus pais. Deus vai fazer coisas tremendas em nossa vida, mas antes nós precisamos quebrantar o nosso coração. Um coração contrito, quebrantado, Deus jamais desprezará. Deus quer fazer com que nós possamos rasgar as nossas vestes. Toda capa que está sendo colocada, ou que foi colocada durante a nossa história, capas de mentira, capas de decepções, capas que muitas vezes influenciaram a nossa vida, hoje estão caindo por terra em nome de Jesus. Amém. Porque você está decidindo rasgar, não é porque eu estou dizendo, não, porque você mesmo está dizendo que eu quero rasgar, quero tirar tudo aquilo que me atrapalha. Jacó, ele começou a tirar os ídolos. Jacó, ele começou a tirar tudo o que atrapalhava, tudo aquilo que impedia que o seu povo, que a sua família pudesse olhar para Deus. O que você precisa tirar hoje? É dia de decisão. É dia de quebrantamento. É dia de ação. Precisamos agir. Precisamos entender
Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso chamado para a igreja? Depois de quebrantados, depois de rasgar a nossa roupa, a nossa capa, é tempo de instituir um altar em nossa casa. Eu quero convidar todos os homens que estão aqui, você que é sacerdote da sua casa, e hoje está dizendo: eu quero ser esse homem que levanta um altar na minha casa. Fique em pé nessa manhã. Fique em pé. Você disse: eu quero. Eu decido isso. Eu decido me levantar na ousadia do Senhor. Que eu quero realmente levantar esse altar na minha casa. Quero ser esse homem que possa ser a conexão entre Deus e a sua casa. Amém. Você e eu temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de trazer um ambiente de paz com Deus em nossa casa. Nossa casa precisa ser um local seguro. Não porque estou trabalhando e ganhando bem, não. Mas porque a presença do Senhor está ali. Porque a presença do Senhor habita na nossa família, mas principalmente na nossa vida. Pai, eu quero agora orar por esses homens. Esses homens que alguns já são sacerdotes do seu lar, outros ainda vão ser. Mas, Pai amado, eu quero proclamar na vida dos teus filhos quebrantamento de coração. Quero proclamar na vida dos teus filhos que aqui estamos rasgando nossas vestes, aquelas vestes cheias, Pai, de coisas que não te agradam. Muitas, Senhor, involuntariamente que nós colocamos por força das circunstâncias na nossa vida, na nossa história. Mas hoje, em nome de Jesus, trocamos essas vestes pelas vestes da justiça de Cristo. Quebrantamos o nosso coração e declaramos que estamos instituindo, colocando, encravando na nossa vida um altar ao Deus vivo e verdadeiro. Mulheres, agora, você que é esposa, vamos ficar em pé também. Você que é esposa, que está aqui com seu marido, ou talvez que não está, ou você que ainda vai casar, mas levante também esse altar na sua vida. Você que também está só, mas que entende que é uma mulher de Deus, uma adoradora ao Senhor, fique em pé. Pai, eu quero agora orar por essas mulheres, as casadas que são, Pai, idôneas, que são, Senhor, ajuda complementar dos seus maridos. As solteiras, Pai, que ainda vão casar, ou talvez não, mas Tu sabes todas as coisas. Que o Senhor esteja também, Pai, derramando sobre essas mulheres o Teu Espírito, que elas possam também ter o coração quebrantado, que elas também possam rasgar as suas vestes, tudo aquilo que veio, Senhor, da sua história, mentiras, coisas que vieram, Senhor, a ser lançadas sobre elas, que te afastaram de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que elas estão sendo, Senhor, visitadas por Ti. Que elas possam, junto com seus maridos, ou sós, como estão, levantar um altar na sua vida, na sua casa. Glória a Deus. Filhos, fiquem em pé também, você que está aqui, juntos com suas famílias. Se junte com sua família agora. Você que está aqui, que está com seu pai, sua mãe ou não, se junte com sua família agora. Senhor, nós queremos também profetizar sobre esses filhos, porque aqui como foi falado também, Senhor, esse avivamento que vem, ele será converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Pai, que o Senhor esteja operando maravilhas na vida desses filhos, dessas filhas. Pai, talvez você está só agora, talvez você se sinta só, talvez seu pai ou sua mãe rejeitou você, mas existe um Deus que é Pai, que jamais se esqueceu de você, em nenhum momento se esqueceu da sua vida. Porventura pode uma mãe se esquecer do seu filho? Até pode, como já aconteceu, mas Deus disse: jamais me esquecerei de ti. Pai, sonda o coração desses filhos que estão aqui hoje, toca nas suas vidas, que eles também possam quebrantar o seu coração, que eles também possam, Senhor, entender que precisam rasgar as suas vestes e precisam estabelecer um altar na sua vida. E agora, Senhor, eu quero profetizar sobre cada família aqui representada. Abraça a sua família. Se você está só, abraça quem está do seu lado, para que não esteja só. Seja um profeta, uma profetisa na vida dessa pessoa. Talvez está só. Pai, eu quero profetizar agora sobre cada vida, sobre cada família, um avivamento. Não um avivamento de movimento, não um avivamento de coisas apenas, mas um avivamento de vida, onde havia morte, agora há vida, em nome de Jesus. Assim como está acontecendo, Pai, nos Estados Unidos, que nós possamos viver isso aqui em Portugal, que nós possamos vivenciar isso aqui nessa terra europeia que está tão longe de Deus. Que o Senhor levante esta igreja como um altar dedicado ao Senhor, onde as pessoas olhem e digam: o que está acontecendo nesse lugar? É apenas quebrantamento, rasgamento das vestes e estabelecer um altar. É ali que começa. É ali que começa. Pai, nós te louvamos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu
nós precisamos desesperadamente do Senhor. Põe em nós um coração puro, Espírito Santo, Senhor. Que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, porque mais o Senhor fará. Oh, glórias a ti, Jesus. Obrigada, Deus, por cada família apresentada, por cada homem, mulher, criança. Deus, tu és fiel. Derrama sobre nós, Pai, derrama sobre nós a função, os frutos do Espírito. Deus, tu és o Deus de nossa vida. Tu és o Deus desta igreja. Tu és o Espírito Santo, o qual é o pastor deste lugar. Oh, Senhor, Deus, nós vamos saber, Pai, o momento certo de cada coisa. Às vezes nos perguntamos, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, Deus, o que fazer? E eu não sei porque o Senhor está levando a minha oração por esse caminho. Mas, Deus, eu quero dizer a esse povo que só o Senhor é Deus. Que não há outro a quem devemos esperar. Oh, Senhor. E eu quero falar para vocês que eu esperei 1 ano para fazer uma cirurgia. Eu estando aqui, marcavam e eu remarcava e eu não vou, não era o tempo. E em dezembro, agora passado, eu fiz uma cirurgia aqui, mas enquanto Deus não me deu paz, enquanto Deus não disse a hora, e no dia que eu precisei ficar em jejum, da noite até o outro dia, para poder fazer essa cirurgia, eu não sei porque eu estou falando isso, Deus sabe todas as coisas. Me veio agora a lembrança isso, desse testemunho. E no outro dia eu tirei um dia e tive que tirar para jejuar por causa da cirurgia. Porque eles precisavam fazer uns análises em mim. E eu aproveitei, Senhor, eu vou tirar esse tempo para adorar. E eu disse, Deus, ainda que eu esteja no caminho do hospital, se o Senhor disser para voltar, eu volto. Mas naquela manhã eu tirei para adorar o Senhor. E quando foi à tarde, nós saímos para Viana. E mesmo entrando naquela sala de cirurgia, eu disse, Senhor, se você não estiver comigo, eu não vou. Eu quero te sentir, Senhor, muito forte aqui. E o Senhor me fez ver que Ele estava comigo, que os anjos, porque a palavra diz que os anjos do Senhor, o Senhor dá ordem aos anjos dele, ao nosso respeito. E eu disse, Senhor, eu quero me sentir aqui, Pai, nesse lugar. E fechei os meus olhos e depois eu não vi mais nada. Quando eu acordei, já tinha feito. E eu louvo a Deus, queridos, porque quando você tem um tempo do Senhor, de adoração, de palavra, de leitura, de tudo que envolve Deus na sua vida, quando você tira esse tempo, Deus, Ele responde, Ele se revela. Ele não deixa você sem saber aquilo que você precisa saber. Creia nisso. O que eu estou falando aqui, eu sei que o que Estevão fala é a palavra, quando diz: e se buscarmos, encontraremos. Aleluia. Porque buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Vindo aqui, inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. sim, Pai. É o desejo do nosso coração, Senhor. Assim como nós vimos pela tua palavra, Pai, nos dá um coração quebrantado, um coração contrito. Pai, a começar em mim, Senhor, como auxiliar do teu Espírito nesta igreja. Que eu possa viver, Senhor, uma vida quebrantada aos teus pés. Que nada do que eu pregue, que eu fale aqui seja mentira, mas que seja a vida do Senhor em mim. Me ajuda e me capacita, Senhor. Amém.
conselho, com a minha família. Pai, que assim cada família desta igreja, Pai, desta cidade possa ver em cada vida aqui a vida de Cristo. Oh Senhor, nos ajuda, nos capacita, que possamos, Senhor, rasgar nossas vestes dia a dia, que possamos, Senhor, estabelecer o altar do Senhor em nossa vida, em nossas famílias. Oh Senhor, e que exista um verdadeiro, genuíno avivamento no nosso meio, para a glória do Teu nome. Continua, Senhor, a nos dar uma semana de paz, de tranquilidade, uma semana onde nós possamos desfrutar da Tua presença, uma semana, Pai, onde possamos tirar tudo aquilo que atrapalha e possamos focar, nos concentrar na Tua presença. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça, as consolações do Espírito de Deus e a comunhão com Teu Espírito possam, Senhor, estar com a Tua igreja, não apenas a igreja local, mas toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a Tua igreja diz: amém. Deus abençoe. Não saia sem abraçar seu irmão.